E para continuar falando sobre os efeitos negativos que as fake news causam, é que converso com o pesquisador e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, Bruno Araújo. Como as fake news conseguiram prosperar na nossa sociedade? Né? O que foi que deu margem para que a gente começasse, de repente, a proliferar informação falsa? Michele, antes de mais, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês no Papo com Ela, também uma saudação especial à nossa audiência e também os meus parabéns ao programa por abordar um tema tão essencial, tão importante nesta conjuntura que nós estamos vivendo, da pandemia da Covid-19 e também no âmbito do processo eleitoral que se inicia, que se aproxima agora no nosso país. Você me pergunta como as fake news chegaram, conseguiram essa penetração, conseguiram, no fundo, se transformar em um problema político, porque, de fato, é isso que nós estamos falando. Não é de uma questão localizada ou meramente tecnológica, é de uma questão política, que envolve e que influencia todo o processo democrático, não apenas do nosso país, mas de vários outros países do mundo. Eu, Michele, nas minhas várias manifestações públicas, tenho preferido tratar o fenômeno das fake news dentro de um conceito que é um pouco mais amplo, que é o conceito de desinformação. E eu faço isso por uma questão de esclarecimento até das pessoas. Porque quando a gente fala de fake news, a expressão notícias falsas, pode haver aí uma tendência equivocada de se associar esses conteúdos falsos a notícias. Como a notícia é alguma coisa que está muito relacionada ao universo jornalístico, eu gosto sempre de fazer essa diferenciação. Até porque não são apenas as notícias que geram desinformação ou aqueles conteúdos disfarçados de notícias. Você tem hoje imagens, você tem hoje vídeos, você tem hoje uma série de outros conteúdos que também levam a uma desinformação. Então, por que eu trato as fake news como desinformação? Em primeiro lugar, para chamar a atenção das pessoas para o fato de esse fenômeno não ser de agora. Nós tivemos, ao longo da história, diversas ocorrências que tiveram como o objetivo de interferir nos processos sociais os mais diversos. O que é que muda agora, nesse momento que nós estamos vivendo? É justamente a força com que esses conteúdos interferem na nossa vida em sociedade. E isso se deve por 3 razões específicas, eu diria. Uma, de razão tecnológica. Naturalmente, que hoje você tem um ambiente das redes sociais, uma arquitetura comunicacional no âmbito do universo virtual, que permite a disseminação de informações sem, muitas vezes, as instâncias de mediação. Então, por exemplo, se nós pensarmos no WhatsApp, eu repasso um conteúdo para outra pessoa e a pessoa que recebe não sabe exatamente qual é a origem, nem mesmo eu que recebi sei, e ainda assim eu repasso a informação. Diferentemente do Facebook, onde você ainda pode ali vasculhar de uma certa maneira a origem da informação, quem postou, ainda que isso seja muito difícil. Então, na internet se tornou muito mais difícil fazer o rastreamento da origem da informação. E por isso é que nós apontamos aí uma causa tecnológica, que tem a ver com o universo virtual. A segunda causa, Michele, eu diria que tem a ver com uma questão política e, ao mesmo tempo, sociocultural, que atinge tanto o jornalismo, então nós temos uma crise de credibilidade do próprio jornalismo tradicional, que passa a ser muito contestado, inclusive pelos líderes políticos. Não nos esqueçamos que a palavra fake news ela entra no imaginário popular, sobretudo a partir de 2016, quando o presidente Donald Trump, então candidato, acusava a imprensa americana de praticar fake news. Então, a partir daí, começa a haver um estímulo do campo político para um descrédito da imprensa tradicional. Não começa aí, mas se acelera a partir desse momento. O outro elemento é o próprio descrédito das instituições políticas. Quer dizer, você tem um aumento nos últimos anos
de uma descrença generalizada nas instituições da democracia, e isso faz com que as pessoas estejam muito mais predispostas a absorverem conteúdos que fazem críticas ou que tentam desconstruir essas instituições da democracia. E ainda um terceiro elemento, dentro desses dois primeiros, um de ordem tecnológica, outro de ordem política, e um terceiro elemento de ordem cultural, Michele. Nós estamos vivendo um momento que alguns autores chamam de pós-verdade. Ou seja, é um momento cultural em que nós, pessoas, a sociedade, tem se gerido muito mais por uma lógica dos afetos, ou seja, por aquilo que me faz sentido, que tem relação com as minhas crenças, com as minhas ideologias, e menos por uma busca da verdade, ou seja, como alguma coisa que eu posso buscar para me orientar no debate público. Para fechar, não me estender muito, tem um texto de uma filósofa, Hannah Arendt, uma filósofa do século XX importante, de 1967, e lá naquele texto, no ensaio, ela já falava sobre os perigos da mentira na política. E o que é que ela diz? O problema da mentira na política não é que as verdades vão passar a ser lidas como mentiras ou as mentiras vão passar a ser lidas como verdades. Não é isso. É justamente a quebra desse referencial que a gente tem para lidar com o espaço público, para nos relacionarmos entre nós e com as instituições da democracia. Ou seja, eu já não sei o que é verdade e já não sei o que é mentira, de forma que eu perco as minhas capacidades, os meus referenciais, e com isso eu não sei me orientar direito, e dessa maneira eu contribuo para uma degradação ainda maior do espaço público, do processo eleitoral, e, como nós estamos vendo agora na pandemia, inclusive contribuo para colocar em risco a minha própria saúde e a saúde das pessoas que eu amo, né? Professor, quando a gente fala desse contexto cultural, que o senhor disse da pós-verdade, que eu vou mais pelo afeto, mais por aquilo que condiz com o que eu acredito, não necessariamente a verdade, e o senhor fala dessa cultura da desinformação que é propiciada pelas fake news. O que isso diz da nossa sociedade, professor? Diz que a gente está muito passivo e que a gente aceita qualquer coisa, ou que a gente está menos crítico e que só interessa aquilo que é o que eu acredito, independente do que seja verdade, né? Qual é a análise social que a gente faz diante desse contexto? Michele, eu costumo dizer, não apenas eu, mas vários outros analistas desse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos numa virada tão grande, né? Quer dizer, a nossa sociedade está passando por um momento tão transformador que provavelmente possa ser comparada à própria virada da Idade Média para a Idade Moderna, né? Quer dizer, nós estamos de fato num momento de grande transformação da sociedade. Como nós estamos num momento de virada, né, de viragem cultural e sociológica, inclusive, é muito difícil apontar um caminho único, uma explicação única para esses fenômenos. Mas eu diria que, sem dúvidas, uma das questões mais importantes, né, e que contribuem para esse momento que nós estamos vivendo é um certo esgarçamento, eu diria, uma certa descrença generalizada com a própria democracia liberal, né? Ou com aquilo que a democracia liberal prometeu às pessoas e, de alguma maneira, não conseguiu cumprir. Não por uma culpa dela enquanto sistema, né, mas pelas várias questões que estão também intrínsecas dentro do processo democrático, as relações e a emergência do neoliberalismo, né, que enfraquece o poder do Estado e uma série de outras questões. Mas essa descrença generalizada das pessoas me parece que é um elemento fundamental, porque, veja, as pessoas lhes prometeram uma ascensão de vida melhor. E, ao longo dos tempos, isso aconteceu num determinado momento, mas depois isso começou a cair, né? E as pessoas estão ficando mais empobrecidas. Isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? Em segundo lugar, Michele, tem a ver com uma questão mais de fundo, eu diria cultural, que tem a ver com o neoliberalismo também, que é a ideia de você prometer às pessoas um certo estilo de felicidade, Michele,
que está muito referida ao consumo, ou seja, está muito vinculada à noção do consumo. É a ideia de que eu vou ser mais feliz se eu posso consumir. A ideia de que para ser eu preciso ter, né? Eu preciso ser um consumidor. Na medida em que eu perco as condições de consumir por uma degradação das condições econômicas e políticas, eu entro numa espécie de crise existencial que me faz duvidar do próprio modelo de sociedade que nós somos capazes de construir. E dessa maneira, nesse ambiente de descrédito generalizado, com a economia, com as lideranças políticas, eu começo a imaginar que eu preciso encontrar saídas fora, digamos, da classe política tradicional, fora dos experimentos que eu já conheço, e é aí que mora o perigo, porque eu começo como cidadão, como cidadã, a depositar as minhas esperanças de um futuro melhor em outras instâncias que não estão vocacionadas para isso. Então, por exemplo, eu começo a colocar as minhas expectativas na figura de um juiz, que é muito duro no exercício da sua função e que deve ser, cumprir a lei, etc. Né? Eu começo a colocar as minhas expectativas na figura daquele que se apresenta como salvador da pátria. Eu tenho a salvação, eu vou tirar o país de todas as mazelas. E isso faz com que nós passemos a compreender, né, a política como alguma coisa personalizada na figura de uma pessoa. E, na verdade, não é isso. Né? A política precisa do envolvimento de todos nós, do mesmo jeito que o combate às fake news precisa de um envolvimento de toda a população. Não é um projeto de lei apenas, não é apenas um programa de política pública para ensinar as pessoas a identificar fake news, é um conjunto de questões, porque, como eu dizia no início da fala, isso tem a ver com uma mudança cultural mais profunda. Então, diante desse quadro de descrença, nós, a população, eu me incluo aqui como cidadão, ficamos muito mais vulneráveis, né, a receitas prontas, né, a projetos muito simplistas e que nos dizem, olha, vamos por aqui, né, talvez seja melhor nós olharmos para as nossas crenças, para as nossas vontades, ao invés de ficarmos olhando para aquilo que os outros nos dizem que é melhor. Né? Nós criamos essa ideia deturpada sobre o que é a política e acabamos, então, criando um terreno muito fértil para a proliferação de fake news e também para a emergência, né, de projetos políticos que podem ser muito danosos à própria democracia liberal, com a qual nós estamos, um pouco, todos nós, insatisfeitos, mas que precisa ser melhorada e não desconstruída. Né? Professor, a gente precisa, na verdade, se responsabilizar, né? E aí eu queria falar um pouquinho do papel da imprensa também nesse cenário, porque a gente sabe que quem dissemina fake news, quem se estrutura para a confecção dessas fake news, muitas vezes pega aquele conteúdo e faz com que ele tenha um formato jornalístico, né? Busca dar certa credibilidade para aquela fake news, usando o formato de um site que é conhecido, enfim, mas a hora que a gente vai checar não é bem isso. Então, qual é o papel da imprensa aí nesse contexto, professor, para que a gente possa efetivamente prestar um serviço social? Ótima pergunta, Michele. O papel da imprensa é central. Né? Em qualquer processo democrático, a imprensa desempenha um papel de esclarecimento, ou deve desempenhar um papel de esclarecimento público, que é fundamental para a qualidade da democracia. Quando eu falava lá no início da nossa conversa que é preciso diferenciar, eu faço a distinção entre desinformação e fake news, é justamente para que as pessoas, quando elas têm contato com esse tipo de material, né, que usa o título jornalístico, que usa o layout da página do jornal que todos conhecemos, para que elas não confundam e achem que as fake news são um fenômeno jornalístico. Não são. A desinformação tem eu diria que uma intenção de fraudar as informações com o objetivo de obter benefícios pessoais. Então, todo o processo de desinformação, ele visa a obtenção de benefícios pessoais ou políticos. Tá? Então, essa é uma primeira nota. A segunda nota, Michele, e isso eu digo isso com alguma dor no coração, como professor de jornalismo,
apesar de a imprensa ter um papel fundamental na resolução da questão, nós, ou seja, os jornalistas, a imprensa precisa também fazer uma certa reflexão crítica, né, sobre vários dos processos nos quais nós entramos nos últimos tempos e que também contribuíram para acelerar o processo de descrença nas instituições políticas e na própria democracia. Eu me refiro, por exemplo, à cobertura dos escândalos de corrupção, Michele. Ou seja, quando se faz uma cobertura novelizada, escandalizada dos escândalos de corrupção, né, sem nunca contestar, você veja, por exemplo, a cobertura do escândalo da Lava Jato, em que a imprensa deu tudo e mais alguma coisa que veio do Ministério Público, sem jamais contestar o Ministério Público. Não é que o Ministério Público deva ser suspeito, mas ao jornalismo cabe fazer sempre o contraponto, né? Quer dizer, você teve uma cobertura de delações premiadas que foram apresentadas como prova, que foram apresentadas como certezas, e isso, de alguma maneira, todas as noites, de maneira novelizada, cria na população, cria na opinião pública a ideia de que, afinal de contas, toda a classe política está degradada e, por isso, seria melhor substituir essa classe política por um outro tipo de instância que vá nos gerir em sociedade. Agora, apesar desta crítica, eu também reitero que a imprensa tem um papel fundamental. É preciso que nós admitamos os nossos erros, mas isso não pode ser confundido, ou seja, os erros da imprensa não podem ser confundidos com fake news, porque os erros da imprensa podem ser apurados, né? Nós podemos criticar a imprensa porque sabemos a fonte. No caso das fake news, nós não sabemos a fonte, e por isso nós não temos como contestar essas fake news. De forma que o jornalismo cumpre um papel importante quando ele checa as informações, quando ele diz ao seu público, olha, isso é fake news, e, portanto, isso não merece crédito, e é o que boa parte das empresas jornalísticas vem fazendo. Então, nesse sentido, as empresas jornalísticas têm um papel fundamental, mas é preciso que nós, os jornalistas, também façamos uma autocrítica para entender qual foi o nosso papel, né, na criação das condições para que nós chegássemos até aqui.